Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hub Neurônios, que é um podcast que vai conectar você ao que há de mais inovador e interessante no campo das neurociências, reabilitação, saúde mental, tudo que diz respeito ao funcionamento do cérebro e do comportamento humano. A gente acredita aqui no Neurônios que esse conhecimento de funcionamento cerebral pode ser muito importante, pode transformar a sua vida, né? Quando a gente conhece os nossos próprios mecanismos de funcionamento, a gente se torna pessoas melhores, a gente consegue gerenciar melhor, né, os nossos comportamentos e isso nos torna pessoas melhores. Meu nome é Bruno Braga, sou o seu apresentador aqui desse podcast, juntamente com o professor Hercílio, que é diretor do Neurônio. Seja muito bem-vindo, professor. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa jornada aí do conhecimento partilhado. E o nosso assunto de hoje é: onde começa a saúde mental? A partir de quando a gente pode começar a cultivar uma boa saúde mental? Para falar sobre esses conceitos, a gente vai abordar aqui alguns aspectos, né, e alguns conceitos relacionados à arquitetura do cérebro, relacionados às experiências que moldam o cérebro e impactam a nossa vida desde a infância até a idade mais adulta, né? E para falar sobre isso, o professor Hercílio está aqui mais uma vez. Ele é psicólogo, neuropsicólogo, tem mais de 20 anos de prática clínica aí no atendimento de crianças, adolescentes e adultos, né? E eu espero que você se sinta inspirado aí a investir e cultivar a sua saúde mental. Fica conosco que é só o começo. Roda a vinheta. Olá, professor Hercílio, então, começando aqui mais um episódio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí pelo tempo, pela disposição de estar conosco. Para que a gente possa, né, começar a falar sobre saúde mental, né, e o primeiro termo que me vem à mente é em relação a umas ilustrações que eu já vi você fazer em algumas das suas aulas a respeito de arquitetura cerebral. A arquitetura cerebral é uma ilustração, né, é uma metáfora que é usada, que eu considero bastante didática para entender, né, o que formam as bases do funcionamento cerebral, né, e como isso é importante, né, nos primeiros anos de vida. E eu gostaria que você falasse um pouco mais para nós sobre isso. Então, eu sempre gosto de começar as coisas de trás para frente, para levar as pessoas a entender o conceito, né, entender a dinâmica do conceito, mas também se aprofundar, né, no que esse conceito quer dizer, então, arquitetura cerebral. Eu quero começar respondendo essa pergunta, perguntando como anda os seus relacionamentos. Como está a saúde dos seus relacionamentos? Eu costumo dizer que se você quer medir como está a sua saúde mental ou sua saúde emocional, me diga como são os seus relacionamentos. Esse é um bom termômetro para a gente começar a falar sobre saúde mental. E aí, quando a gente fala de relacionamento e de saúde mental, a gente precisa olhar para os nossos primeiros relacionamentos, porque a partir deles a gente tem bagagem para falar sobre a pessoa que nós nos tornamos. E aí entra esse termo, então, arquitetura cerebral. Esse é um termo, né, que é advindo mesmo da arquitetura, que dá para nós uma noção de como o cérebro se organiza em relação ao tempo e em relação aos nutrientes, as questões que são as questões que são fundamentais para que ele se desenvolva bem e produza comportamentos ajustados e adequados. Então, quando o arquiteto ele faz um projeto de uma casa, ele precisa considerar aspectos importantes, como o tempo de execução, o projeto em si e quais são os elementos, os materiais que ele vai utilizar nessa obra. Porque para cada etapa do desenvolvimento desse projeto, ele vai entrar com um tipo de material. Então, por exemplo, ele tem lá um projeto de uma casa muito bem estruturada de 3 andares. Ele não começa fazendo isso pelo teto. Ele começa fazendo isso por uma boa fundação e a qualidade dos materiais que ele vai utilizar nessa fundação vai dizer se é possível construir isso para cima, né, os andares ou não. Então, ele vai começar fazendo essa fundação com cimentos, com britas, com vigas, com aço, com materiais que vão dar sustentação.
Depois que essa sustentação está pronta, está curada, ele começa então a construir sobre essa fundação, né, as etapas ou as paredes ou, enfim, o que vai dar vida para o Os projeto dele, os pavimentos, né? pavimentos que vai dar vida para o projeto dele. Depois ele vai finalizar esse projeto, trazendo ali decoração, acabamento e tornando aquele projeto tão único e especial. E ainda tem um outro fator, ele vende essa casa, ou então essa casa já é que alguém encomendou, né? O que vai acontecer? A pessoa muda-se para essa casa e ela vai tornar a casa ainda mais peculiar, que ela vai colocar a decoração como ela quer, do jeito que ela quer e trazer personalidade para esse projeto. Quando a gente leva isso, né, para entender funcionamento cerebral, e aqui a gente já pode fazer uma conexão com um termo que a gente falou no nosso primeiro podcast sobre transdisciplinaridade, estamos usando aqui um contexto da arquitetura para explicar um pouco como o cérebro se organiza, né? A gente pode entender o seguinte: existe, para o bom funcionamento cerebral ou um funcionamento adequado, existem etapas importantes também, e o tempo nos mostra tudo isso. Tem um tempo esperado para que, em cada etapa do desenvolvimento, a criança adquira um comportamento esperado. Então, por exemplo, é esperado que nos primeiros 6 meses de vida essa criança consiga ter tônus, ela vai conseguir segurar seu próprio pescoço, conseguir estar firme ali com né, a maturidade do sistema nervoso central, vai preparar ele para engatinhar, para depois andar. E aí, dentro desse intervalo de tempo, ele vai amadurecendo o sistema nervoso central, mas também vai adquirindo noção sobre sentido e significado das coisas. Ele já sabe quem é o vovô, ele já sabe quem é a vovó, ele já sabe o que é o cachorro, o nominho do cachorro, e ele vai aprendendo a falar as primeiras palavrinhas. Então, nesse intervalo de tempo, a gente espera que essas estruturas amadureçam. E aí a gente tem que pensar que a qualidade de como essas estruturas vão amadurecer tem a ver com o estímulo, a qualidade do estímulo que esse bebê vai receber. Então, por exemplo, se é uma criança que ele não tem uma boa interação em casa, não tem estímulos, por exemplo, de linguagem em casa, ele pode ter um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem por conta de uma questão de estímulos, por exemplo, né? Se são pais que ficam o tempo inteiro ausentes e quem está tomando conta dessa criança, por exemplo, não dá para ele estímulos adequados, ele tem esse período de tempo que era para ele estar desenvolvendo essa habilidade, pode estar retardado. Então, o termo arquitetura cerebral, ele diz para nós sobre as etapas de desenvolvimento, né, que é esperado para todos nós, né? A biologia nos diz isso, né, que existe um tempo determinado para que cada área do cérebro amadureça, mas a qualidade ou como esse amadurecimento vai se dar depende dos estímulos e da interação com um responsável ou responsáveis por essa criança. E aí, é importante a gente dizer que, assim como no projeto, depois que essa estrutura está pronta, você vai tirar as amarras, as vigas, as madeiras, e a estrutura está pronta. Por exemplo, vou construir uma ponte. Você coloca um monte de viga, um monte de madeira, um monte de coisas, de andames para segurar essa estrutura. Mas depois que está pronto, você pode tirar tudo aquilo que está pavimentado, está tudo certo. Assim também tem muitos aspectos no funcionamento cerebral que a gente leva para a vida toda a partir das primeiras experiências que a gente teve. Então, aí a gente está falando de um outro aspecto que a gente fala de períodos sensíveis e períodos críticos, né? Existe um período sensível para que a linguagem aconteça, para que você desenvolva a fala, para que você aprenda sobre as partes motoras, né? A motricidade fina, a coordenação motora. Existe um tempo esperado para tudo isso e a gente precisa de estímulos para isso. Então, se você não tem, isso pode estar, isso pode resultar em um atraso de desenvolvimento, né? Ou então, se essa criança ainda vem a existir com algum tipo, né, de lesão, algum outro tipo de fator que pode prejudicar aí esse neurodesenvolvimento e não receber estímulo adequado, ainda vai ficar mais complicado. Então, respondendo por alto aí, assim, só para vocês entenderem um pouco sobre esse contexto, a arquitetura cerebral diz respeito aos estímulos que a gente recebe, né?
no começo da nossa vida aí, nos primeiros 4 anos de vida, que são cruciais para a gente poder ter comportamentos ajustados e adequados. E se contar também com o período gestacional, vai até 5 anos, né, porque esse processo Exatamente. inicia até mesmo antes do nascimento, né. Então, aí quando a gente fala de saúde mental, aí sim, a gente tem que pensar na qualidade desses estímulos antes mesmo, né, dessa criança vir a existir para os pais. Porque é engraçado, né, quando a gente fala sobre primeira infância, o bebê ele existe para os pais, né, ou para a família do bebê, a partir do momento que você vê o rostinho dele, né? Mas, na verdade, desde quando ele está ali numa fase embrionária, ele já tem um sistema nervoso central em desenvolvimento que é capaz de perceber, né, o ambiente à sua volta. Desde a motivação da mãe de tê-lo ou não, de aceitá-lo ou não, de querê-lo ou não, assim do pai, do ambiente, né? E é interessante a gente pensar que um dos primeiros órgãos do sentido, né, que é desenvolvido, um dos primeiros sentidos que a criança amadurece, é o ouvido, né? A capacidade de ouvir, a audição. Então, por exemplo, a criança já com 3 meses de idade no ventre, ela consegue distinguir a voz do pai, a voz da mãe e os barulhos que acontecem dentro dessa casa, né? Então, isso é um marco interessante, porque a gente pode pensar, né, que o pai é um indivíduo, né, que vem É um é um terceiro, né. terceiro, né, porque a criança tá eu e tu, e ele é um agregado que vai fazer parte do mundo da criança, e a criança já conhece ele desde 3 meses de idade, e de como é o afeto dele para com essa criança. Então, quando a gente fala de saúde mental e arquitetura cerebral, aí é interessante a gente pensar assim, que essa saúde ou que a nossa investigação deve começar no seguinte aspecto, né? Fiquei grávida, estou grávida, fiquei sabendo que estou grávida. Aí começa uma investigação sobre saúde mental da criança. Uau, incrível. E assim, e o que é que determina, né, esses aspectos da arquitetura cerebral? É uma coisa que ela é puramente genética? Qual que é o papel dessas experiências também, né, na expressão genética dessa criança que nasce, né? Como funciona essa interação entre o que é esperado geneticamente para que aconteça, né, com essa criança e o que de fato acontece a partir das experiências e dos estímulos que ela tem? A ciência chama isso de epigenética, né? Epigenética é o estudo, né? Um braço da ciência que hoje tem o seu maior objetivo, ou objeto de estudo, é como o ambiente pode interferir na expressão dos genes. Traduzindo isso aqui para que todos entendam, é a influência do seu cérebro sobre o meu e do ambiente, né, sobre o meu cérebro, sobre um cérebro em desenvolvimento. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos claros para a gente entender aqui. Uma criança de 3, hoje as crianças vão para a escola muito cedo, né? Desde 2 aninhos de idade, eles já estão ou numa creche que tem já um contexto pedagógico, né? Ou então, às vezes, até antes, né? Com 6 mesinhos de idade, os bebês já estão nos berçários e nas creches. Ah, mas quando uma criança, né, numa idade tão precoce dessa, já sai de casa para ir para um outro ambiente como esse, ele já tem a dificuldade que é a da ansiedade de separação dos pais, né? Porque os pais é o vínculo, é o lugar seguro que eles encontram afeto, Uhum. e é a partir do afeto dos pais que a gente se reconhece enquanto pessoa. Isso é uma coisa muito importante. Os 6 primeiros meses de vida do bebê, né? Essa parte onde que é tão importante e crucial o amamentar, né? Que diz para essa criança a forma como a mãe segura, como a mãe amamenta, já é uma ideia para esse cérebro de como o mundo o acolhe, né? A criança já está formando ali as primeiras noções sobre o mundo, sobre o universo, As sobre primeiras relação, as impressões, né. primeiras impressões. E é a mãe que traz isso para o bebê, né? Como ela acaricia, como ela afaga, como ela olha para essa criança, né? A criança busca o tempo inteiro o olhar da mãe, né? E é a partir dessa conexão que ela vai entendendo que ela é alguém. E a expressão dos pais para essa criança vai norteando a percepção de que ela é alguém e alguém separado da mãe, né? Porque até então ela é a própria mãe, ela é um cordão umbilical com essa mãe e é preciso fazer esse corte.
E esse corte se dá através dessa expressão, através dessa ligação saudável. Então, por exemplo, quando as crianças vão para uma creche, por exemplo, elas já têm que enfrentar essa ansiedade de separação e receber cuidados de outra pessoa que não é o seu seio Não faz familiar. parte do Não núcleo ali, faz né? parte do núcleo de segurança, de amor, de afeto. Isso é bom e isso é ruim, né? Isso é bom porque cedo ele vai tendo noção de coletividade, ele vai conseguindo amadurecer áreas também importantes, né? Hoje a gente sabe que é praticamente impossível ficar cuidando dos filhos nos 4 primeiros anos de vida, é preciso sair para trabalhar, mas essa saída precisa ser tão bem trabalhado com a criança, tão bem, eh controlado, né, tão bem explicado, ou então para depois se compensar esse tempo de qualidade com essa criança. Mas enfim, a criança sai para ir para essa creche, né, é cuidado por outra pessoa ali, e a gente precisa pensar que se essa família não vai bem, ou se essa criança, por exemplo, apanha em casa, se essa criança vê os pais brigarem ali, se esse ambiente é de alguma forma tóxica para essa criança, ou de alguma forma que gera ansiedade nessa criança, como ela fica quando ela está num ambiente de aprendizado, por exemplo, né? Criança que tem lá 4 aninhos de idade, está numa salinha. Ao invés de ela estar prestando atenção, ela está tentando entender por que que ela foi espancada, né? Ela está ali querendo contar para a tia que o pai bateu nele, né? Ou espancou ele. Como ele gerencia o afeto, né? Os sentimentos ou as relações que ele teve ali nesse momento dessa primeira infância, em um momento que o cérebro dele deveria estar preocupado apenas com o desenvolvimento, né? Então, por exemplo, uma criança, a única preocupação do cérebro dessa criança é explorar o mundo, dar sentido e significado e aprender a dinâmica de relacionar. E isso a gente carrega para a vida inteira. A arquitetura cerebral, ela nada mais é do que isso, o impacto disso na minha vida toda. A noção e a percepção que eu crio do mundo e das relações, advindos dos meus primeiros cuidados, eu levo isso para a vida toda. Não é à toa que os antigos falavam para a gente assim: se você vai casar, então você pergunta como que o seu marido trata a mãe dele, porque é assim que ele vai te tratar. Por que será que eles falavam isso? Né? Ou que tem essa cultura, né, da gente pensar como que ele trata as mulheres da casa dele, assim ele vai te tratar. Né? Ou seja, o que que esse cérebro aprendeu sobre o contexto de relacionar com mulheres? Como ele viu o pai dele tratar mulheres? Como é essa relação para ele, né? Então, o impacto que isso causa na representatividade de mundo, de universo, de relações interpessoais que a gente consegue adquirir nos primeiros anos de vida e que isso influencia como nós vamos nos comportar por um bom período da nossa vida para frente. E olha, dá trabalho para depois a gente remodelar algumas marcas dessa que aconteceram na infância e que a gente traz para a vida adulta. Não sei se eu te respondi, mas Respondeu sim. Então, pelo que você falou, né, então, e é o que a gente vem discutindo há algum tempo até nas outras redes nossas, né, é que a criança, quando ela nasce, ela procura relacionamentos significativos, né, e conexões significativas, né, e até a ciência chama, né, essa forma de lidar com o desenvolvimento da criança do save and return, né, do give and take, que é esse relacionamento recíproco, né. Eh, com certeza, muita gente que está escutando e que tá assistindo aqui, né, são pessoas que têm filhos ou que trabalham, né, profissionais aí da saúde ou professores que trabalham diretamente com crianças. Como você acha, de forma prática, como essas pessoas podem ajudar a construir um cérebro uma base de arquitetura cerebral mais saudável para essas crianças, né? Como de forma prática você acha que ele pode, investir nesse relacionamento, né? Porque como você bem disse, né, muitas vezes a correria do dia a dia nos impede, né, de ter todo o tempo do mundo, né, e isso é normal. Mas como essa pessoa, assim, de forma prática, que dica você daria para as pessoas que estão nos ouvindo a respeito de como interagir melhor ou como construir esse cérebro, né, de forma saudável e de forma a diminuir aí os impactos
de um possível estresse que a criança esteja sofrendo? Então, dentro ainda do conceito de arquitetura cerebral, assim como nós falamos dos elementos que o arquiteto usa para construir o seu projeto, existem elementos básicos para que um cérebro funcione de forma adequada. E esses elementos são estímulos, afeto e tempo de qualidade. Então, não é necessário a gente ter o dia inteiro com essa criança, mas é necessário eu ter tempo de qualidade com essa criança. Quando eu estou dizendo tempo de qualidade, é o tempo onde que você está inteiramente conectado com esse outro indivíduo. Nós temos uma estrutura no nosso cérebro capaz de perceber se você está interessado em mim ou não. Se você está me dando um afeto onde eu consigo me conectar com você e receber esse afeto e te devolver esse afeto. Nós somos seres criados para perceber as relações e como as relações se dão. Não é à toa que lá na puberdade ou então na vida adulta, a gente desenvolve o tal do flertar, né, do paquerar, né? Eu sei quando uma pessoa está me olhando com algum tipo de intenção. Seu cérebro consegue captar que ali tem um interesse, que ali tem algum tipo de desejo por trás de um olhar. A criança consegue perceber desde cedo qual é o interesse que os pais têm por ela e se esse interesse é carregado de afeto e que tipo de afeto é esse. Se é desprezo, se é aceitação, se é rejeição. Eu atendo crianças, já atendi crianças de 5, 6 anos de idade que falam para mim: tio, meu pai não gosta de mim. Minha mãe não gosta de mim. Como uma criança de 5 anos pode dizer isso para você? Por que ele está me dizendo isso? Eu pergunto, por que você está me dizendo isso? Porque meu pai, ele me bate, né? Primeiro fala, né? Meu pai me bate muito e meu pai nunca faz nada comigo. Ele sempre está ocupado. Ele sempre está fazendo outras coisas quando ele está comigo. Ele não presta atenção em nada que eu faço. Eu escuto isso de adolescentes, eu escuto isso de crianças, né? Então, uma das coisas que eu tenho mais percebido na prática clínica é o quanto o lugar de desejo no coração dos filhos, né, em relação aos pais, é um terreno ameaçado. O que eu estou querendo dizer? As crianças conseguem perceber se na relação que ela tem com os pais, se há no coração dos pais um desejo de estar com ela ou não, de dar a ela amor, atenção e afeto ou não, e quanto isso impacta em confiança, em autoestima e autoimagem. Então, por exemplo, hoje, quando a gente atende crianças que têm, né, tem crianças de 9 anos que conseguem descrever solidão, que conseguem descrever processos de depressão, que conseguem descrever rejeição na própria casa, ou então de crianças que as outras colegas que não gostam deles, né? Eles sabem dar nome para isso. E quando a gente vai averiguar isso a fundo, através de várias técnicas, desenhos, avaliações, você percebe que essa criança, ela está dizendo nada mais do que isso. Eu não vejo as pessoas desejar estar comigo. Isso é uma coisa tão séria, tão profunda, que tem um livro muito bom, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, O Segredo do Amor Eterno. Ele conta, é de um psicólogo, ele é padre e psicólogo, e ele conta nesse livro como a Marilyn Monroe foi encontrada quando ela faleceu. Ela estava num quarto de um motel e ela estava com um telefone no peito com um sinal de ocupado. E aí ele pergunta para quantas pessoas ela tentou ligar aquela noite, ou com quantas pessoas ela tentou comunicar a dor e a angústia dela que estavam ocupadas para ela, que não puderam ouvi-la naquela noite. E aí ele conta, né, que ela era uma mulher muito, muito bonita, mas muito tímida, que sempre para ir diante das telas ela precisava estar drogada ou então alcoolizada, né, para ela conseguir lidar com aquilo. E ele faz uma reflexão profunda sobre isso, sobre estar conectado, sobre transmitir para as pessoas esse sinal de ocupado. Para quantas pessoas você transmite esse sinal? E a gente percebe isso rapidamente.
E como é ruim quando você senta para conversar com alguém e você percebe que essa pessoa está pensando em outra coisa. Ou ela está resolvendo outra coisa e não olhando em você e não prestando atenção no que você fala. Nosso cérebro percebe isso desde a infância. Então, né, quando você me fala o que eu poderia dizer para as pessoas, preste atenção nos seus filhos. Preste atenção no comportamento deles. Preste atenção quais são as necessidades emocionais que cada comportamento revela. Para as crianças, né, que não têm uma parte frontal amadurecida, desenvolvida, um copo que cai do chão, né, ou que o leite que derrama, é motivo de desesperar, de chorar, de dar uma birra. Mas ele precisa de um adulto equilibrado para fazer com que esse estresse dele volte para o nível basal e diga: meu filho, tudo bem, papai não vai danar com você. Você quebrou essa xícara aqui, isso aqui não é nada. Mais importante é você. Você machucou? Você se feriu? Tá tudo bem? Agora, se ele quebra uma xícara e eu ainda quebro o pau em cima dele porque ele quebrou a xícara, mostrando para ele que a xícara era cara, né? E era mais importante do que ele, o que ele está aprendendo? O que esse cérebro está aprendendo em relação a esse comportamento? Então, eu acho que nós estamos num mundo muito agitado, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aonde todas as coisas podem ser resolvidas na mão, e a gente não tem sossego hora nenhuma, né? Você trabalha, 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 você chega em casa e seu celular continua tocando, apitando, e você tem uma criança em desenvolvimento para estar com ele. Então, crie uma rotina de desligar esse aparelho ou deixar ele por um tempo para estar com esse menino, para estar com esse indivíduo, para prestar atenção nele, para se conectar com ele, para acalmar a ansiedade de separação dele, que ficou o tempo inteiro longe de você. E a ansiedade de separação é uma coisa que a gente observa até nos animais, né? Se você tem um cachorro, que você está lá todo, amando esse cachorro, mas ele está lá no dia a dia, você sai na padaria para comprar um pão, quando você volta, o cachorro está louco atrás de você. Né? Como se ele não tivesse visto você há 1 ano. Não, foi 10 minutos. Verdade. Mas ele está lá louco atrás da sua atenção novamente. E a gente é assim. Então, o que fundamenta, né, essa arquitetura cerebral? Um tempo de qualidade, onde eu consigo dar estímulos, mas dar afetos para essa criança. Um cérebro bem nutrido de afeto, ele tem a fundamentação principal para desenvolver habilidades de cognição. Quando eu falo cognição, estou falando das capacidades de aprendizagem. Então, um cérebro que é nutrido de afetos e tem estímulos de qualidade, ele está pronto para aprendizagem e para desenvolver inteligência. E o contrário também existe. Aonde a ausência de afetos, onde essa arquitetura cerebral é fraca, podemos esperar déficit de aprendizagem e desajustes emocionais importantes na vida, tanto da adolescência e na vida adulta. Temos uma extensa literatura mostrando essa correlação dos primeiros anos de vida, do tipo de estímulos, dos afetos, da privação de afetos, até mesmo privação nutricional e desenvolvimento cerebral. Por isso que é tão importante a gente falar da arquitetura, que é do marco zero, o marco principal, né? Porque é a partir dali, dessa estrutura bem solidificada, que a gente vai construir uma identidade, uma personalidade bem ajustada. Maravilha, maravilha. E falando sobre essa questão do que contribui para fortalecer ou enfraquecer essa estrutura, né? Na sua experiência, o que você considera que pode mais impactar nessa fase tão importante, né? Que são esses primeiros 1000 dias, primeiros 5 anos de idade, né? Porque várias coisas podem contribuir para enfraquecer essa estrutura, né? Dentre essa ansiedade de separação que você fala, né? Os smartphones aí que concorrem com essa atenção dos adultos em relação às crianças, né? A privação dessas relações e desses estímulos de qualidade, a negligência, né? Que muitas vezes ela é uma negligência de não dar atenção para a criança, mas pode ser os abusos também, tanto psicológicos quanto físicos, né?
os problemas de saúde, às vezes, dos próprios pais, né? Que muitas vezes as crianças são mais suscetíveis a sentir isso dentro de casa, né? Ou quando existe, inclusive, eh, caso de violência familiar, né? Isso impacta bastante. O que que você acha de todos esses elementos aí que pode impactar mais, né? E o que que colabora, assim, o que que pode ajudar ou não essa criança a se recuperar disso numa fase posterior, né? Quando ela tiver condições de andar por si mesmo, de desenvolver a sua própria vida, mesmo tendo essa base enfraquecida, o que que colabora para isso, né? Ela tem condições de se recuperar após esses períodos prolongados de situações de negligência, desse estresse tóxico? Primeiro vamos definir alguns pontos. Vamos falar o que que é estresse tóxico, que eu acho importante. Uhum, Vamos falar sobre negligência, né? Eu acho importante a gente falar nesses aspectos, porque quando a gente fala de abuso, de negligência, a gente a gente tem uma tendência a pensar só naquela criança que é espancada ou abusada sexualmente, e a gente acha que é isso que vai fazer com que essa criança tenha prejuízos ou inicie numa delinquência, né? Porque é muito comum a gente chegar, as crianças chegam no consultório, são filhos de pais bem-sucedidos, estão em escolas muito boas, e os pais falam: "Mas por que ele tem esse comportamento? Eu não entendo. Eu sempre dei tudo, ele tem tudo. Por que que esse menino está fazendo isso?". Então, muitas das vezes, dar tudo e não ter dado colo é o primeiro problema. Porque a crianças, cérebros infantis, eles são ávidos por amor, por estímulos e por afeto. É só isso que ele precisa. Ele não precisa de coisas. E a gente está vivendo uma época, numa geração, que os pais saíram de casas para dar coisas para os filhos, que eles não tiveram na infância. E eles falam isso para mim: "Olha, eu estou dando para o meu filho o que eu não tive. Eu morro de trabalhar para dar para ele o que eu não tive". E eu pergunto para eles: "E quem disse para você que o que você não teve é o que ele precisa? Isso fez falta para você, essa foi a sua história, não é a história do seu filho". Então você está repetindo, uma história, né, repetindo não, você está fazendo uma história a partir da sua, pensando que essa é a melhor maneira de você, educar o seu filho. E você está negligenciando o aspecto principal. Você encheu ele de coisas, mas você não sabe nem como que é a nota dele no boletim. Você nunca acompanhou ele numa festa escolar. Você não sabe nem o que que ele acha disso, entendeu? E aí você tenta suprir essa ausência dando coisas. Então, quando a gente fala de negligência, nós não estamos falando só na negligência, de na cuidados, da privação privação financeira, digamos assim. financeira, ou mesmo de cuidados, assim, que a gente vê, né, tipo, a primeira pergunta que você faz quando você tem uma criança que é abusada é: onde está o pai? Onde está a mãe que não viu isso? O tio que abusou do menino 5, 6, 7 anos e ninguém nunca viu isso? Onde estava o pai? Onde estava a mãe, né? Que a criança não consegue chegar até eles para falar isso, não tem uma relação de confiança para E às poder vezes até chegar, às vezes até os relatos que os pais duvidam quando a criança tem a coragem de contar, né. né. Às vezes é uma família, eu atendo muito isso, é uma família tão renomada, e aí fala: "Mas nunca meu irmão jamais poderia fazer uma coisa dessa", né. E de fato faz, né, porque o índice de abuso acontece, a maioria deles é com os parentes Os mesmo, com mais os mais próximos, né. próximos, né. Então quando a gente fala de negligência, a gente está vivendo hoje um tipo de negligência que eu falo que ela é velada, né. Porque você negligencia o amor e o afeto, e o tipo de afeto é o tempo de qualidade com os filhos. É claro que se a gente for pensar, uma criança que nasceu sem, né, cresceu sem pai e sem mãe, vai ter dificuldades emocionais? É óbvio. É uma criança que foi violentada, claro, que foi espancada, claro. Né, a gente já espera que isso possa lá na frente trazer algum tipo de problema, mas nem sempre, porque a capacidade de resiliência está aí para todos, né? E tem alguns que têm uma capacidade de superação maior, apesar de terem vivenciado circunstâncias muito complexas. Mas eu acho que a pior de todas elas é essa negligência que a gente está vivendo hoje, que a gente tampa o sol com a peneira e acha que porque as casas está tudo bem em casa, não está faltando nada, emocionalmente estão todo mundo seguro e todo mundo bem,
né? E eu acho que aí mora um grande problema, porque a gente tem visto uma geração que é frágil demais emocionalmente, que não consegue ouvir não, que não consegue lidar com frustrações, tem uma baixa tolerância à frustração, não conseguem pensar em processos, né? Querem as coisas Planejar a longo rápidas, prazo, né? querem sucesso, querem as coisas, mas não tem planejamento, né? E tá muito comum terminar com o namorado e pensar em suicídio ou se cortar, né? Então a gente atende isso assim de rodo, né? É comum ver isso assim, mas é comum ver a fragilidade do ego desses indivíduos. Então, quando a gente pensa a longo prazo, né? O que pode acontecer? Tem jeito de recuperar, né? É importante dizer também que para cada tipo de negligência dessa ou de acontecimento desse, uma área cerebral diferente pode ser afetada. Crianças que crescem em lares onde eles escutam muita briga e tem muita violência verbal, eles têm prejuízo em áreas de processamento auditivo. Crianças Uau. que são privadas de afeto e de amor e que apanham muito, que têm marcas no corpo, né, abusos físicos, eles têm áreas cerebrais alteradas, como uma amígdala aumentada e o hipocampo reduzido. Quando eu estou falando de amígdala aumentada, a amígdala é a estrutura do cérebro que ela coordena a nossa reação de fuga ou de defesa, né? Controla aí Aquela sensação de alerta, né? de alerta, de medo, né. Uhum. Então se essa criança apanha muito, todo dia o pai alcoólatra chega em casa e ele já vai imaginar que ele vai apanhar, ele vai esconder debaixo da cama com o coraçãozinho disparado, com frio na barriga e a amígdala dele processando esse medo o tempo todo. Se isso acontece repetidas vezes, né, as pesquisas mostram que isso pode causar uma alteração na estrutura cerebral. E se isso acontece nessa idade, lá na frente, na adolescência e na vida adulta, esse indivíduo ele é um candidato a desenvolver transtornos psiquiátricos, né? Transtornos de humor e de ansiedade, por exemplo, é comum acontecer em indivíduos que passaram por experiências como essa. Então, cada tipo, na verdade, de abuso, de negligência, de privação, afeta uma área cerebral específica e aí a intensidade desse abuso, a frequência disso, né? Isso pode impactar na estrutura e aí só avaliando para a gente saber o que essa pessoa consegue, como ela vai conseguir lidar com isso. É capaz da gente ajustar o comportamento? Com certeza, né? Neuroplasticidade é um sistema único, né, do cérebro, é um sistema, é um mecanismo, na verdade, do cérebro de tentar compensar déficits, né, que eu falo Uhum. que é o plano que o próprio cérebro ele é tão inteligente e capaz que ele sempre tem um plano, mesmo quando as coisas fogem do plano. Então, existe neuroplasticidade para a gente conseguir reverter esses estágios aí. Dá trabalho? Dá, mas é possível? Sim. Pelo que você está falando, tudo depende então, né, da duração que essas condições de estresse acontecem, né, da intensidade, né, do quão grave isso pode ser, essas experiências traumáticas, né, do momento da Isso, infância que isso acontece, isso, né, porque às vezes quanto mais cedo isso acontece, é mais difícil de reverter, isso. na verdade. Isso é uma das coisas muito importantes da gente falar, né, porque o período que acontece essas ausências ou esses abusos, eles também têm, uma importância, assim, muito grande em relação à superação ou ao tipo de marca que isso vai deixar, né. Então, geralmente, esses abusos que acontecem até 4 e 6 anos de idade, né, nesse intervalo, eles têm uma capacidade de danificar mais, eh o funcionamento cerebral, de prejudicar mais essas estruturas e, consequentemente, lá na frente isso vai aparecer mais. E por que isso, né, acontece? Porque o cérebro, nesses primeiros momentos da vida, a maior quantidade de neuroplasticidade acontece nesse intervalo de tempo, né? Porque o Nos cérebro, primeiros nos 4 anos. primeiros 4 anos, o cérebro ele está ávido por registrar informações, por amadurecer áreas específicas, e ele tem um sistema, né, todo orquestrado para ele
dar para nós sentido e significado a cada uma das experiências que a gente tem. A amígdala participa desse processo, imprimindo uma sensação, um sentimento sobre cada uma dessas experiências, e ela chama o hipocampo para armazenar essas informações ali. Então, quando a gente vai se comportar, né, a gente precisa entender que o cérebro ele funciona sobre um mecanismo de neurofeedback, né, de Aham. alimentação e retroalimentação, né? Toda Não, não vez de neurofeedback, de de feedback. feedback, neurofeedback é uma técnica, gente. De feedback, né, e de alimentação e de retroalimentação. Como que isso funciona, né? Por exemplo, um suco que é bom, e eu aprendo que esse suco ele é de morango e eu gostei muito desse suco, a minha amígdala vai imprimir ali, morango é bom. Então, toda vez que eu ver morango, eu vou saber, isso é bom. Eu vou querer aquilo porque eu sei que aquilo é bom. Eu tive uma experiência prévia com isso, essa experiência foi prazerosa, então ela foi registrada como isso. Então, quando eu estiver num contexto que alguém me oferecer isso, meu cérebro volta lá nessa experiência e ele já sabe que isso é bom, Ele e ele recobra essa aceita lembrança, aquilo. né? E isso acontece com o comportamento também. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela é dentro da minha casa, né, e é alguém que eu deveria confiar e amar, e essa pessoa me bate, essa pessoa me abusa, essa pessoa me xinga, essa pessoa traz um monte de comportamentos desajustados, não presta atenção em nenhuma das etapas do meu desenvolvimento, eu estou registrando isso, né? Meu cérebro está registrando isso. Quando eu precisar interagir com outra pessoa, meu cérebro vai buscar nessas memórias como estão os meus relacionamentos, como foram eles, qual que é a memória e a lembrança que eu tenho disso. Por isso que eu comecei esse podcast falando como andam os seus relacionamentos. Se você quer um termômetro para saber como está a sua saúde mental ou como estão as suas, né, a sua capacidade de perceber tudo isso, me diga como estão as suas relações. Você tem pessoas que você confia? Você consegue confiar? Você consegue ter liberdade para amar, para perdoar? Você consegue fazer isso? Consegue desenvolver relacionamentos profundos, né? Porque a gente também vive numa era que as coisas são cada vez mais superficiais, né? Você pergunta tá tudo bem, todo mundo fala tá tudo bem, e ninguém tem essa confiança de se abrir sinceramente. Às vezes não tem ninguém, porque, como você está falando, as experiências nos levaram a pensar que de fato ninguém tem interesse em mim, então deixa eu maquiar isso aqui de uma forma que pareça que eu esteja bem, né? Porque quando eu maqueio que parece que tá tudo bem em casa, ninguém me incomoda, ninguém me bate, ninguém, né? E outra coisa que é interessante a gente falar, né, sobre esse tempo que a gente está vivendo, é que além da gente estar substituindo as relações por mensagens, agora a gente tem os emojis, que eles expressam sentimentos, palavras ou o que você queria dizer e que você não disse. E nada substitui uma palavra. Eu falo que o que alimenta a alma são palavras. O que dói em uma relação quando ela acaba? Quando você lembra do que a pessoa disse para você, do que você era para ela. Isso dói, isso fere, isso machuca, porque a sua alma se alimentou do que o outro disse. Eu te amo, você é importante, você é isso para mim. Quando você vê que isso acaba, sua alma se fere profundamente. Ela se alimentou daquilo. Então, nas relações que a gente está tendo hoje, a gente não expressa mais sentimentos, né? A gente tem dificuldade de falar para as pessoas o que a gente sente, até de positivo. Agora, você imagina de negativo, né? Então, por exemplo, é difícil você falar para alguém, eu te amo, ou você é importante para mim por isso e por aquilo, né? Então, eu lembro que eu falo isso em várias aulas, às vezes você já ouviu em alguma live, né? Uma vez eu quis começar a praticar isso e falando para os meus amigos o quão importante eles eram para mim, né? E treinar isso e sempre falar para eles da importância deles na minha vida. E eu comecei a mandar mensagem para todo mundo. Eu te amo, amigo, você é importante para mim, obrigado por essa amizade, você significa isso, isso e isso, obrigado por isso. Eles me mandavam mensagem perguntando, que história que é essa? Você não está pensando em fazer bobeira não, né?
todo mundo achava que eu estava querendo me despedir, eu estava com um plano suicida, né? Porque eles não estão acostumados a receber expressões de afeto, né? E se a gente não expressa nem o afeto positivo, e quando você está ferido e machucado, né? Você consegue dizer para a pessoa o que te fere, o que te machuca. Aí a gente tem um péssimo hábito de não falar do que machuca, mas condenar a pessoa, né? Então a gente precisa aprender a falar do que nos fere, do que nos machuca e deixar a pessoa em evidência. Isso é importante. Então eu acho que a gente precisa falar de sentimentos. A gente precisa falar de sentimentos bons e ruins, de E desde choro, de cedo, alegria né? e desde cedo, né? Ensinar a criança a falar isso, né? Por que você está chorando, né? O que significa esse choro? Por que você está triste, né? Ouvir a criança dizer isso. Às vezes, o próprio fato dela vestir uma roupa que ela não queria que você quer que ela vista, pode ser uma tristeza e eu preciso deixá-la expressar isso, né? Ensinar a expressar sentimentos é a melhor coisa que a gente pode fazer. Afinal de contas, nós somos vida e sentimentos, né? Com certeza. E até esses dias eu estava vendo uma mãe falando, né, sobre as birras das crianças, né, e é muito interessante o que ela falou sobre saber ser a parte madura da relação, né, porque às vezes a criança, deu uma birra, jogou o negócio no chão, e a pessoa, eh, quebra o pau com a criança lá, porque ela jogou no chão, sendo que na verdade a criança ela não sabe expressar ou o sentimento dela de raiva, ou o sentimento dela, né, de não saber lidar com determinada situação e joga aquilo no chão, né. E o adulto, enquanto parte madura da relação, ao invés de perguntar: "Por que que você jogou no chão?", porque ela não vai ter palavras para colocar aquilo. Não vai. É acolher a criança e saber ela a gerenciar melhor esse comportamento, né. É mostrar para a criança que todo mundo pode estressar, né? Exato. A gente pode ficar com raiva das circunstâncias, mas existem outras maneiras de canalizar a ira, a raiva, a dor, né? É importante a gente falar sobre isso, né, com as crianças. Olha, eu também fico com raiva. Eu quero te bater, por exemplo, agora, mas eu não vou te bater porque eu prefiro conversar com você e dizer que existem outras maneiras da gente canalizar sentimentos, né? Então, a gente precisa aprender a falar sobre sentimentos com crianças, com adultos, com idosos, com quem quer que seja, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o rumo que a gente está levando, né? Os nossos relacionamentos. E isso impacta na saúde mental, né? Quantas pessoas eu atendo que choram porque não têm, né? Choram, estão sofridos ou entram em processos depressivos ou até ideação suicida porque se veem tão sozinhos no mundo que não tem com quem conversar, falar ou expressar. E os pais são as últimas pessoas que eles queriam que soubesse que eles estão tristes. Olha que nível de confiança. Eu lembro de um paciente que uma vez eu atendi, isso me marcou profundamente. Eu atendi um pai que chegou no consultório desesperado e queria atendimento urgente. E eu consegui encaixar esse pai para atendimento. E esse pai chorava e me dizia que a minha filha vai casar. E ele só falava isso, chorava, 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 e falava: minha filha vai casar. E eu falava para ele assim: mas não é uma coisa, é um menino bom com quem ela vai casar? Ele falava: sim, é um rapaz muito bom, de família honesta, ele é muito bom também. Eu falei: mas então, qual que é o problema se eles namoram há tanto tempo, se é uma pessoa boa, se a família é boa, né? Vocês conhecem, acompanhou o relacionamento? Ele falou: minha filha vai sair de casa e eu não conheço o coração dela. Eu trabalhei igual um louco para dar tudo para eles, mas eu não conheço o que a minha filha gosta. E hoje eu estou aqui chorando porque um outro homem surgiu na vida dela, roubou o coração dela e ela está indo embora sem eu saber quem ela é. Eu simplesmente disse: olha, é para ficar triste mesmo, porque isso não tem volta. Esse tempo de criar essa conexão, de partilhar esses momentos,
de fazer dessa relação uma relação profunda, olha, se foi. É possível criar? Sim, é possível vocês se estreitarem, mas vai ser outro formato de relação. Não aquela relação de papai e filhinha que deveria, né, que poderia ter sido. Então, isso é uma tristeza sem fim, né? A mesma coisa que eu atendi um senhor também, né? E esse senhor um dia me falou tanto dessa, ele estava deprimido, veio buscar atendimento por conta de um processo depressivo, e ele já tinha 75 anos de idade, e ele havia perdido a sua esposa recentemente. E ele me falou tão bem dessa esposa, mas ele chorava tanto me contando dessa esposa, do tanto que essa esposa era maravilhosa, de quanto ela cuidava dele, de quanto ela servia ele, da comida dela, mas assim, olha quantos elogios ele fazia a essa esposa, que eu fiquei com vontade de conhecer essa senhorinha, de tão engraçadinha que ela era. E ele falava assim, você acha que se ela estivesse aqui, eu estava com essa camisa amarrotada? Você acha que se ela estivesse aqui, eu estava despenteado? Ela me arrumava o dia inteiro. Sabe, ele me falou muito bem dela. Eu falei, mas que bom que você teve a oportunidade de falar isso para ela. O quanto ela era importante, o quanto você amava ela, né? O quanto ela cuidava de você. Aí ele chorou muito mais e disse, eu não falei. Ele falou, eu estou aprendendo a falar essas coisas com a minha netinha. Porque a minha netinha fala para mim, vovô, fala que me ama. Vovô, fala que você me ama. Ele falou, eu sou bronco da roça. Nunca aprendi a falar sobre sentimento com ninguém. E ela morreu sem saber o quanto eu admirava ela. Gente, isso me mata, sabe? Assim, ouvir essas coisas me mata por dentro e me faz pensar assim, o quanto a gente precisa aprender sobre relacionamento e o quanto às vezes você vive uma vida com uma pessoa, olha, você passar uma vida e não conseguir falar quanto você ama ou quanto é especial, e o tanto que é sofrido quando você não tem mais essa oportunidade. Então, criar uma base emocional forte na infância faz crianças, faz adultos saudáveis emocionalmente para conseguirem falar sobre os seus sentimentos, para conseguir partilhar uma vida a dois e conseguir trazer comportamentos ajustados. Né? A gente precisa falar sobre isso em todas as épocas da vida. É, com certeza, né? Então, trazendo, né, o assunto novamente aí para a arquitetura cerebral, que é o tema, basicamente o tema, né, do podcast de hoje, é a arquitetura cerebral e nos processos de saúde mental, né? Aqui a gente falou que essa arquitetura, essa base, né, essa é a base, né, para o desenvolvimento das nossas altas habilidades, que também diz respeito às funções executivas, né, que é a nossa capacidade de resolver problemas, de fazer coisas complexas, né? E como adulto, assim, como você consegue identificar, né, ou exemplificar se essa base foi bem construída ou não, né? Assim, você falou sobre a qualidade dos relacionamentos, mas que de outras formas você consegue ver em um adulto que uma base foi bem feita ou não foi bem feita? Como você vê isso, né? Até mesmo porque você, nos seus processos de análise, como você fala, né, muitos adultos que chegam no consultório estão resolvendo problemas que vêm desde a infância. Como você consegue, né, pelo discurso de um adulto, saber que houve uma falta ou uma falha nessa construção dessa base, né? E do quão forte ou não é essa estrutura? Então, eu volto a dizer sobre relacionamentos, né? Porque a maioria das pessoas que procura atendimento, ele vem com uma demanda sobre relacionamentos, né? Terminou um relacionamento, tem relacionamentos conflituosos com o marido, com os filhos, né? E a gente começa a ver aonde que está a ansiedade nesse relacionamento, né? Os medos que eles têm nesse relacionamento ou as dificuldades que tem nos relacionamentos. E aí a gente começa a perceber assim que por trás, né, de um comportamento de ansiedade, de um ciúmes patológico, né, de uma possessão, né, de um controle emocional, né, de comportamentos desajustados para esse lado,
a gente vai vendo que são estratégias de adaptação para carências emocionais não supridas. Então, eu preciso estar no controle, porque se eu não estiver no controle, eu me desespero. Eu tenho medo de enlouquecer ou então de perder o controle, por isso eu exerço controle. Aí você vai ver como que a base emocional ou como que os sentimentos foram apresentados para essa criança. Como eram as relações ali, as primeiras relações. A gente começa a ver marcos disso. Então a gente vai vendo que tanto as relações pessoais, profissionais, interpessoais, elas se desajustam, como também as funções mentais em si. Né? Quando você falou de funções executivas, a base fundamental para que todas as operações mentais sejam ajustadas é o afeto. Né? Então, por exemplo, uma criança que não se sente amada, tem uma baixa autoestima, porque hoje, gente, é incrível você perceber, ver crianças de 9, de 8 anos preocupadas com o corpo, preocupadas com a autoimagem, com a autoestima. O que as redes estão trazendo para nós? Né? Um perfil de comparação que não existia, por exemplo, na minha época. Exato. Quem que era a pessoa mais bonita da minha época? Era a menina da rua mais bonita. Ou então era a menina da sala. Quem que era o cara mais bonito, entendeu? Era o cara do quarteirão de cima, porque a gente brincava todo mundo ali na rua. A gente não tinha com que se comparar, Quem não era, existia quem era o melhor de padrões. bola, né? Quem era o melhor em um jogo, Melhor por de exemplo. vôlei, o melhor da natação, a gente não tinha com quem se comparar. Não tinha ditaduras de beleza ou de perfis, né, de perfeição, né, que a vida tão mentirosa das redes sociais traça pra gente. Esses dias eu ouvi um relato de uma mãe, né, do filho que estava morrendo de chorar e dizendo que ele não ia ser nada na vida. O menino tem 7 anos de idade. Que ele não ia ser nada na vida. Mas por que você não vai ser nada na vida? Ele fala, se eu morrer hoje, ninguém sabe que eu existo. Olha só, o Meu Michael Deus. Jackson, todo mundo sabe quem ele é. Se eu Meu morrer, Deus. ninguém sabe quem eu sou. Olha se isso é uma ansiedade que deveria estar numa vida da criança, nesse momento da vida, de 7 anos. E olha o padrão, se comparar com o Michael Jackson, é demais, entendeu? Então, assim, Sim. para onde está caminhando essas coisas? Então, é fácil perceber que uma base da arquitetura cerebral não está boa, porque a gente vai ver prejuízos em funções executivas, a gente vai ver prejuízos nos relacionamentos e no tipo de comportamento, que é bastante desajustado. E às vezes a gente até confunde isso com caráter, né? Que vai falar, a pessoa é mau caráter. Né? Ele tem isso, isso e isso. Bom, a gente tem que avaliar como foi essa primeira infância aí e como são essas memórias, né? Que guiam esse comportamento. Excelente. Então, e assim, com certeza, né, ter esses relacionamentos funcionais, esses estímulos e essas conexões significativas, no momento certo, na hora certa, com relações funcionais dentro de casa, a gente sabe que isso não é um privilégio de toda criança, né? E às vezes até quem está ouvindo também pode ter se identificado com diversos fatores ou passou por diversos fatores ou lida com uma criança que também está passando por, né, um professor que vê que uma criança não está tendo esses estímulos na hora certa, né, e às vezes pode até pensar, vixe, acabou para mim, né? Eu não tive uma base bem fundamentada, eu não posso continuar construindo em cima dessa base, né? Eu sou fraco, e, enfim. Ou essa criança tem uma estrutura fraca, não tem mais jeito, né? O que que você diria a esse respeito? Né? Acabou, não tive isso na infância, eu não posso ter nunca mais. Como que a gente pode lidar com isso no momento presente, né? Eu consigo identificar hoje déficits que eu tive, como trabalhar isso a partir de agora para ajustar esses comportamentos, ou às vezes se eu tive alguma estrutura cerebral que foi alterada por um processo de plasticidade mal adaptativa, né? Como compensar isso depois? Então, uma coisa muito importante da gente falar no começo dessa, para responder isso, a gente, é vocês perceberem o seguinte: é, o estímulo adequado e um cérebro ajustado não depende de questões financeiras, não depende de privilégios, depende de disponibilidade, de estar com, de ter responsabilidade por,
de você ser um adulto responsável, né, com atitudes responsivas para essa criança e compartilhar afetos. Há um tempo atrás eu tive uma grande experiência, isso já faz tempo, acho que tem aí uns 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa numa cidade do interior. E essa pesquisa ela foi motivada para a gente tentar conhecer o perfil dos bairros dessa cidade. E eu treinei uma equipe para a gente fazer isso. A gente criou um questionário, como que um censo, mas eu queria ver sobre a vida das casas. E a gente entrou em todas as casas dessa pequena cidade. E eu tive a oportunidade de fazer umas testagens com as crianças, de crianças muito pobres e crianças que tinham mais privilégios financeiros. E, para minha surpresa, as crianças pobres tinham muito mais capacidade emocional, tinham muito mais condições de enfrentamento da vida do que as crianças que tinham privilégios. Elas não tinham tanto a nível de QI, vamos dizer assim, o funcionamento cerebral das crianças menos privilegiadas era menor, mas a capacidade de enfrentamento da vida era muito maior. Eram crianças que conheciam valores e conseguiam dividir, conseguiam repartir, conseguiam ter empatia, conseguiam ter mais solução para os déficits da vida do que as crianças que eram bem abastadas. E aí eu pergunto, qual das duas poderiam dar melhor na vida? A que tinha muito privilégio financeiro, a que não tinha nada? Certamente a que não tem nada. Porque ela sempre aprendeu, do nada, tornar a vida feliz. E o outro que tem tudo, vivia triste, emburrado, querendo sempre mais ou querendo ter a atenção do pai que nunca tinha, porque estava sempre trabalhando. Então, quando a gente vê isso, para responder a sua pergunta, a gente precisa entender o seguinte: é preciso a gente identificar o que eu não tive e como eu fiz para suprir essa demanda. Qual comportamento adaptativo eu tive para poder suprir a carência ou a ausência daquilo que eu não recebi. Então, uma dica bem legal, tem um livro bem velhinho, bem fininho, e é um livro maravilhoso, né? Que eu sugiro para que vocês, nossos ouvintes aí, possam ler. As 7 necessidades básicas de uma criança. Esse livro é um livro que você que é pai e que tem uma criança ainda pequena aí, você pode ler esse livro para tentar identificar as necessidades emocionais por trás de cada comportamento e tentar ajudar essa criança. Mas a gente que está adulto ou que já é um adolescente ou um jovem adulto, você pode ler esse livro na perspectiva de ver o que você não recebeu, qual a necessidade emocional não foi suprida. A partir dali, a gente começa a entender como você supriu esse buraco. Qual foi o comportamento adaptativo que você teve que desenvolver para tentar tampar essa dor? E aí você tem que analisar se você tem condições de resolver isso sozinho ou se você precisa da ajuda de um profissional. Geralmente é necessário um profissional para te ajudar, para guiar você nos passos, naquilo que você deve fazer, né? Em como você deve proceder aí para escoar essa dor, abandonar o comportamento mal adaptativo, entendeu? Ajustar e canalizar melhor essa carência ou essa demanda não resolvida da infância. Excelente, excelente. E então, como considerações finais, né? Hoje, o assunto de hoje foi sobre saúde mental, sobre a arquitetura cerebral e como as experiências, né, influenciam a expressão, né, dos nossos comportamentos e do que é esperado a nível genético e a nível ambiental, né? Como esses comportamentos se formam e como a gente pode ajudar a construir cérebros mais saudáveis, né? A gente falou sobre o impacto do estresse tóxico, né, na infância e como isso é carregado até a fase adulta. E foi um bate-papo excelente, professor. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar conosco tanto conhecimento. Em breve teremos um novo episódio, né? Eu espero que, se você ainda não assistiu o nosso primeiro, esse é o nosso segundo episódio, vai nas nossas redes, nas nossas páginas, que com certeza você vai encontrar sobre. Eu gostaria de agradecer a cada um que ficou aqui conosco até esse último momento, né?
É, em breve nós teremos mais convidados, né? Nós teremos mais assuntos relevantes, né? Como já dissemos no início, né? Aqui no Hub do Neurônios, a gente quer conectar você sobre o que há de mais relevante, né? E sobre como construir saúde mental a partir de conhecimentos do funcionamento do cérebro, né? E como esse sistema nervoso se comunica com os outros sistemas e nos torna pessoas mais conscientes de nós mesmos, para que a gente se torne pessoas melhores, se relacione de forma melhor, consiga ser profissionais melhores. E agradecemos vocês imensamente por ficarem conosco até nesse último momento. Até a próxima. Muito obrigado.